Olá, muito boa noite. Sejam então bem-vindos a mais uma edição do programa Grandes Debates, programa feito em simultâneo na TCV, Televisão de Cabo Verde, e RCV Rádio de Cabo Verde, dois órgãos de serviço público da RTC, Rádio Televisão Cabo-Verdiana. Nesta edição, nesta hora e meia, vamos falar sobre a saúde da mulher. A saúde, como se sabe, é um bem precioso e todos nós devemos batalhar, devemos preservar a saúde, adquirindo bons hábitos e, acima de tudo, procurando batalhar pela prevenção. Ir ao médico, ir ao posto de saúde, à estrutura de saúde regularmente e não esperar apenas quando adoecer para procurar a estrutura de saúde, porque sabe que depois vem apenas o curativo, pode ser tarde demais e a prevenção é fundamental. Fique atento. Neste programa, então, como eu disse, vamos falar da saúde da mulher. A saúde da mulher tem várias componentes, é vasta. Aqui como convidados temos a doutora Gisela Modesto, ela que é ginecologista obstetrícia do Hospital Agostinho Neto. Muito obrigado, boa noite, por estar aqui connosco. Boa noite e obrigada pelo convite. Também temos aqui a dona Araci Borges, que vem fazer o papel da mãe, a mãe que tem um papel muito importante na saúde da filha. Boa noite, muito obrigado. Boa noite e obrigado pelo convite. E a outra convidada aqui do painel para o programa Grandes Debates desta semana é a Mónica Lopes, diretora do programa de saúde da Verde Fame. Verde Fame, como se sabe, tem feito um grande programa, um grande trabalho na matéria da saúde, sobretudo sexual e reprodutiva. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Boa noite, eu é que agradeço o convite. Habitualmente aqui neste programa, para enriquecer o nosso programa, temos alunos da Medicina da Universidade de Cabo Verde. Cumprimento a todos, boa noite, uma vez mais, obrigado pela vossa presença. Então, como já aqui disse, hoje o tema deste programa é a saúde da mulher. Vamos, sem mais delonga, para a doutora Gisele. A saúde da mulher é vasta. Pode-nos falar das componentes da saúde da mulher, de uma forma global? Falar da saúde da mulher realmente abrange muitos componentes e temos que falar desde a adolescência, ou seja, desde a puberdade, que é o momento onde ocorrem as alterações no corpo da menina que vai definir a evolução para a fase da mulher. Temos que falar também sobre o menacme, que é aquele período onde a mulher tem a capacidade reprodutiva, e também temos que falar da menopausa, que é no período que cessa a nossa função ovariana, que também traz muitas alterações no organismo da mulher, tanto do foro físico, do foro mental. Então, por isso, temos que olhar a mulher de uma forma bem especial. É a pergunta que muitas pessoas a esta altura estarão a colocar. O tema central do programa é a saúde da mulher, mas de uma forma global a saúde da mulher e a saúde do homem é a saúde, mas há especificidades, tanto para a mulher como para o homem. Quer-nos decifrar isto, doutora? Não há dúvida que há diferença entre a saúde da mulher e a saúde do homem. Por isso que a mulher é acompanhada pelo ginecologista, devido à especificidade dos órgãos que ela tem, que são as mamas, e temos outros ovários, a vagina, que fazem parte do aparelho reprodutor feminino, que é diferente do aparelho reprodutor masculino, que nesse caso o homem é acompanhado por urologistas. Tanto o homem como a mulher têm patologias comuns, mas há patologias específicas da mulher e há patologias específicas do homem. Poder-se-á dizer que da parte da mulher é mais complexa em relação ao homem? O que é que nos diz? Não podemos dizer isso, porque cada um tem a sua especificidade. Mas a mulher tem mais fatores de risco para algumas doenças, por exemplo, o cancro de mama, porque temos o predomínio dos hormônios, principalmente o estrogênio, e temos mais risco para o câncer de colo de útero. O homem não tem colo de útero, mas a mulher tem o colo de útero e tem mais vulnerabilidade devido
a constituição do colo que leva com que tenha mais predisponibilidade à infecção pelo HPV, que é o vírus causador do cancro de colo de útero. Já que falou que a mulher tem mais probabilidade ao cancro da mama, importa dizer, contrariamente àquilo que muitos pensam, que o cancro da mama é só para a mulher. A mulher é mais propensa, mas os homens também podem ter cancro da mama. Os homens podem ter cancro de mama, 1% pode ter cancro e geralmente o cancro no homem é mais agressivo. Doutora Gisele, como é que andamos em termos da saúde da mulher aqui em Cabo Verde? Fala-nos sobre isso. Portanto, é ginecologista, recebe muitas mulheres no seu consultório e certamente acompanha também aquilo que se passa um pouco pelo país. Fala-nos um pouco disso. Assim, em relação, temos a saúde reprodutiva, onde faz um trabalho de promoção e prevenção, porque fundamental é a promoção, que é levar informação à população e às mulheres, a necessidade e a mudança do estilo de vida que nos leva a prevenir de certas doenças. E também temos a parte preventiva. Por exemplo, nas mulheres, dependendo da idade, acima dos 40 anos, e começa a fazer a mamografia, que é para o rastreio de cancro de mama. Se é uma mulher, mesmo que tenha menos de 40 anos, mas tem fatores de risco, por exemplo, um familiar próximo com histórico de câncer de mama, então a mamografia vai ser feita antes dos 40 anos. E, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta a fazer 10 anos antes em relação à idade do familiar de primeiro grau que teve cancro de mama. Temos o rastreio de cancro de colo de útero, que é feito através da citologia, que é a prevenção secundária. Já em Cabo Verde temos a prevenção primária, que é feita através da vacina do HPV, que foi implementada e que já temos um número muito significativo de meninas vacinadas. Aí temos a prevenção primária, que vai diminuir consideravelmente a incidência do cancro de colo de útero. Temos as outras avaliações rotineiras que a mulher deve fazer de acordo à idade. Vai depender da faixa etária, na adolescência, no menacme e também na menopausa. Cada faixa etária a mulher vai acrescentar um fator de risco, vai nos direcionar em relação às orientações e os exames a serem solicitados. E no menacme temos a parte da saúde reprodutiva, onde a mulher tem o direito de escolher o número de filhos que tem. Então temos que orientar em relação aos métodos contraceptivos, temos que orientar também sobre uma gravidez planeada e também na adolescência aproveitar para falar sobre as alterações no corpo, a primeira menstruação, a gravidez na adolescência, que agora temos um programa para diminuir esse impacto, essa incidência da gravidez na adolescência, que acarreta muitos riscos para a mãe, que é uma adolescente que ainda não está físico nem psicologicamente preparado para ser mãe. Então temos um leque de coisas que podemos fazer e que se faz aqui em Cabo Verde. Já que fala da mãe, consequências não só para a adolescente que tem a gravidez precoce, porque ainda não está preparada a vários níveis. Temos aqui a dona Araci, que está aqui a fazer o papel de mãe. Como é que encara esta situação que a doutora acabou de dizer, no que tange a preocupação com uma gravidez precoce? O que é que uma mãe deve fazer para orientar a sua filha, para evitar que, ainda não estando preparada, não tendo idade, não tendo estrutura física para suportar uma gravidez, portanto, que conselhos que uma mãe deve dar à filha para evitar esses problemas? Em primeiro lugar, se inicia a ser relação sexuais. Depois, fala qual, indica, mostra o que pode bem. Primeiro, se já inicia ou tem que falar com ele antes de início próprio? Parece que é mais importante antes de início. Antes.
depois está mostrar naquele lugar que pode ir, que pode prevenir. Além de prevenir aquela gravidez e também prevenir sobre doença também. Já agora, Dona Araci tem quantos filhos? Tem 4 e 2 que é gêmeo, 2 meninas. Qual é a sua idade? 5. Ainda pequenote. Mas esta freira pequeno que está a torcer pepino tem que começar a dar papel coisas já. Porque o menino gosta de estar tudo com olho claro, hoje não tem. Antigamente, mesmo rádio era pouco, agora menino tudo tem smartphone, tem telefone digital, tem acesso à internet, à televisão, mais plataformas digitais. Portanto, já há 5 anos tem que começar a dar papel com ele. E dona já papel com ele algum vez sobre, digamos, histórias da vida, o que é que deve fazer, o que é certo, o que é errado. Tem o que é que está partilhando conosco? Tem algumas coisas que a gente fala, tipo, que pode estar riba de adulto, que é homem, e esse que pode deixar das beijos na boca, posmo, tudo que ela fala com isso. Vou passar a bola agora para o campo da diretora da saúde da Verde Fame. Verde Fame que tem feito um bom trabalho, um trabalho já de algum tempo a esta parte, mas nada melhor do que a Mónica Lopes, que é a diretora do programa de saúde da Verde Fame, de falar-nos, contar-nos aqui o trabalho que tem feito a Verde Fame ao longo desses anos. Primeiramente, queria só pegar o que a nossa companheira aqui disse. Porque, assim, muitas vezes é esse pensamento que vamos falar com as meninas ou com os rapazes, muito mais com as meninas, depois do início da relação sexual. Não, tem que ser antes. Tem que ser antes. Crianças, adolescentes têm linguagens apropriadas para fazer essa comunicação, de acordo com a faixa etária, a linguagem específica. É importante falar com as meninas e com os rapazes. Temos que fazer sempre intervenções, sempre na perspectiva do género. Estamos aqui a falar das mulheres, mas o papel do homem... Os homens têm um papel fundamental. É fundamental, tanto na prevenção das doenças, como as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV, e também pegando essa linha da prevenção da gravidez na adolescência ou a gravidez também não planeada, os homens têm um papel imprescindível. Mas o que percebemos é que o discurso também é muito direcionado às meninas, às mulheres, e os homens ficam um pouco à margem dessas questões, dessas problemáticas que vêm afetando a nossa sociedade. Mas é importante falar cedo sobre com as meninas e com os rapazes sobre as medidas de prevenção, sobre cuidar com o corpo, sobre as transformações do corpo, sobre a menstruação, a gestão menstrual, que é muito importante. A nível da Verde Fame, a Verde Fame é uma organização que há pouco fez 28 anos de existência, 28 anos a trabalhar na promoção da saúde sexual e reprodutiva, tendo enfoque as mulheres, mas também temos serviços específicos para os homens. Temos serviços e, além de serviços, trabalhamos muito na educação, na promoção da saúde. Temos clínicas fixas e também temos postos clínicos móveis que deslocam diariamente às comunidades para prestar serviço gratuito às pessoas que não têm condições, às pessoas que muitas vezes não conseguem deslocar-se para procurar os serviços nos centros de saúde. Também trabalhamos com populações específicas. Por exemplo, temos uma atenção especial às pessoas com deficiência, às mulheres com deficiência principalmente. Trabalhamos também com os homens que fazem sexo com outros homens. Ou seja, temos tentado dar respostas a diferentes tipos de população. Concretamente, que tipo de serviços é que prestam? Bom, além de serviços clínicos, tratamento das infecções, consultas, rastreio, o doutor aqui falou sobre o cancro do colo do útero e da mama, fazemos também consultas, ecografias, fazemos o planeamento familiar, que aqui também já foi falar que é muito importante, e é bom esclarecer que o planeamento não é só dar a pílula, mas também é dar informação, é dar orientações, é falar sobre os métodos existentes, as suas vantagens, as desvantagens, como utilizar.
e as consequências para que a pessoa possa escolher de forma consciente e com conhecimento o tipo de método que quer utilizar, porque o paciente, a paciente tem o direito de escolher o método e para isso tem que ter informações. Então, além de serviços clínicos que nós prestamos nas nossas clínicas e nos nossos postos clínicos móveis, também trabalhamos muito na formação, na capacitação, na disseminação de informações importantes para que pessoas possam fazer escolhas saudáveis, escolhas que evitem as consequências negativas, por exemplo, de uma gravidez não desejada, numa gravidez na adolescência. Fazemos formações, fazemos o aconselhamento, as orientações. É isso. 20 e tal anos, disse-me há bocadinho, 28 anos de trabalho em prol das comunidades. A Verde Famos está em todos os concelhos do país ou nem por isso? Quase. Estamos na Ilha do Sal, São Vicente, Santo Antão. Na Ilha de Santiago estamos na praia, Tarrafal, em Ansumada. Estamos também em Boa Vista. Só não estamos na Ilha do Maio, na Brava e em São Nicolau. Mas isso é um desafio que temos em alargar os serviços em todos os cantos do país. São serviços prestados puramente sociais ou para uma pessoa ter acesso a determinados serviços, como exames, que aqui disse, ecografia e outros, a pessoa tem custos? Não, nós temos essas duas vertentes, porque também tem que ter alguma sustentabilidade. Temos algumas clínicas, sim, que cobram serviços e os nossos preços são mais acessíveis comparando com as outras clínicas privadas, mas também damos acesso gratuito às pessoas que não têm condições, tanto nos nossos postos clínicos móveis, assim também como nas estruturas fixas. Por exemplo, nós temos um centro na Várzea, que é um centro que presta serviço gratuito aos adolescentes e jovens até 24 anos. Em caso de necessidade de algum exame complementar diagnóstico, essas pessoas que não têm condições são encaminhadas para fazer esse serviço gratuito, por exemplo, na clínica do Palmarejo. Tudo isso para facilitar o acesso, principalmente às pessoas mais vulneráveis, que não têm condições para aceder aos serviços. Doutora Gisele, a partir de que idade uma mulher deve procurar um ou uma ginecologista? Uma pergunta muito interessante. Geralmente, o ideal é antes da menarca. Ou seja, a menarca é a primeira menstruação que geralmente ocorre entre os 11 a 13 anos e a média 12 anos. Então, quando começa a ocorrer as alterações no corpo da puberdade, que é a partir dos 10 anos, já é a idade ideal para mãe levar essa criança futuramente adolescente para a consulta. É uma forma de ir familiarizando. Às vezes, a primeira consulta não há uma obrigatoriedade de fazer um exame físico. Vai à consulta pela primeira vez, a mãe leva para se familiarizar com o médico, faz-se algumas perguntas e algumas avaliações físicas para determinar se essa menina está com um desenvolvimento puberal adequado ou não. Mas se essa menina está acompanhando com algum pediatra e o pediatra vê que a evolução puberal está decorrendo de acordo ao fisiológico, a primeira consulta pode ser a partir da primeira menstruação, ou seja, a menarca. Como cuidar da saúde ginecológica, doutora Gisele? Pelo médico ou pela paciente? As orientações pela paciente não, pela mulher, porque a mulher vai à consulta não quer dizer que esteja doente. Ela procura consulta para orientações. Então, na consulta, orientamos de uma forma geral, porque temos que ver a paciente num todo. Como o senhor disse, a saúde é um bem precioso. A saúde não é só a ausência de doença, mas também um bem-estar físico e psicológico e também social. Então, a mulher temos que ver como é que está a saúde mental da mulher, que é importante mesmo, porque o ginecologista é considerado o médico da mulher. Então, temos que ver como é que está a saúde mental,
temos que ver como é que está o estilo de vida, porque sabemos que temos que orientar sobre alimentação, prática de exercício físico, do bem-estar, do autocuidado. Orientamos, fazemos o exame físico, que é geral, e avaliamos da cabeça ao pé, como se orienta desde a faculdade. Devemos avaliar as mamas e fazer o exame ginecológico e, se houver possibilidade, colher logo a citologia. Porque em Cabo Verde nós não temos um programa de rastreio do cancro de colo de útero, um programa organizado. Então, a citologia geralmente é oportunista. Quando a mulher chega à consulta, aproveitamos esse momento para falar sobre o cancro de mama, a forma de prevenir e, se conseguirmos, no momento, colher a citologia. Obrigatoriamente? Não é obrigatoriamente, porque orientamos. Se for possível, colhemos. Sim, mas temos que orientar e sempre todos os exames, todas as avaliações devem ser feitas sobre o consentimento. Fiz-lhe essa pergunta, se é obrigatoriamente, porque há custos, não é? Sim, há custos. Há custos com o exame da citologia, embora que no serviço público é mais barato do que no privado, mas há sempre custos. Nem sempre todas as mulheres têm a possibilidade de aceder a esse serviço. E quando é assim, o que é que se deve fazer? Assim, orientamos porque o custo da citologia, por exemplo, fazes uma citologia que dá negativo, vais fazer a próxima dentro de 1 ano. Então avaliamos os custos e os benefícios realmente, porque a citologia é 2.000 e tal escudos no serviço público, e avaliamos em 12 meses vais fazer um investimento de 2.000 e quase 3.000 escudos que pode mudar a tua vida. Se a primeira e a segunda citologia der negativa, a pessoa terá que fazer uma terceira no ano seguinte? Geralmente as orientações que existem é se fizer 3 citologias consecutivas, ou seja, 3 citologias anuais negativos, e se essa mulher não trocou de parceiro, pode passar a fazer a citologia de 3 em 3 anos. Mas aqui não entra a questão da hereditariedade? Não, o cancro de colo de útero é causado por um vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, esse vírus é sexualmente transmissível. Há os cofatores, que vai depender do estilo de vida da mulher, se é tabagista, se é uma mulher que tem muitos parceiros, ou se o seu parceiro tem várias parceiras, se ela é imunossuprimida, isso também vai levar com que tenha mais predisponibilidade para evoluir para o cancro. Mas uma coisa é importante a dizer: qualquer pessoa, tanto sexo masculino ou feminino, que tem vida sexual ativa, está sujeita a entrar em contato com o vírus da HPV. Mas para evoluir para o cancro, há mais de 300 tipos de HPVs. Só que tem alguns que são cancerígenos, ou seja, que podem infectar a célula do colo ou do pênis, ou da orofaringe, ou da região anal, que podem vir a evoluir para um cancro dessas regiões. Mas há outros tipos de HPVs que não são cancerígenos, ou seja, pode-se infectar com esse tipo de vírus, o que vai sair são as verrugas que não são cancerígenas. Então, é importante saberem que qualquer pessoa que tem vida sexual ativa pode entrar em contacto com o vírus da HPV. Mónica, por aquilo que disse a doutora Gisele, a questão sexual, uma educação sexual, prevenção é fundamental. E a Verde Fame tem transmitido isso nos trabalhos que tem feito nas várias comunidades por onde tem andado? É isso que fazemos diariamente. É uma prática, tanto nas nossas clínicas, no serviço do planeamento familiar, como disse agora há pouco. O serviço de planeamento não é só para tomar pílulas, mas também é orientação, é saber a última vez que a mulher foi para uma consulta de ginecologia, é dar todas as informações, a importância da utilização do preservativo, porque os métodos contraceptivos previnem de uma gravidez, mas não previnem de uma doença. Então, orientamos para a importância de fazer a dupla proteção,
ou seja, utilizar os métodos contraceptivos juntamente com o preservativo pode ser tanto masculino como feminino. Fazemos várias formações, fazemos conversas abertas com mulheres, com meninas, porque também temos os adolescentes jovens no centro da nossa atenção e é importante começar cada vez mais cedo a abordar essas questões com os adolescentes, para evitar que tenham contacto muito cedo com esse vírus, com o vírus HPV, como a doutora falou aqui, que é responsável pelo desenvolvimento do câncer do colo do útero. Então, nós diariamente fazemos isso, tanto nas nossas clínicas, também nas comunidades. Já fizemos formações com pais, porque muitas vezes os pais, muitas vezes as mães, são exigidas, olha, tens que falar com sua filha ou com seu filho sobre a questão da prevenção da gravidez, mas muitas vezes essas mães ou pais não têm essa competência, essa habilidade e conhecimento para transmitir informações às suas filhas. Então, fizemos formações dirigidas aos pais, também fizemos várias formações dirigidas aos professores, porque também tem um papel muito importante, porque os alunos, os nossos adolescentes permanecem muito tempo nas escolas. Também o professor tem um papel importantíssimo na transmissão dessas informações. Então, temos trabalhado com associações de base comunitária, porque também tem um papel importante na transmissão e disseminação de informações nas suas comunidades. Dona Aracipa, aquilo que Nhã tem estado te acompanha na zona de Nhã, na comunidade de Nhã, contactos que Nhã tem tido, pais têm estado presente, têm feito o seu papel no sentido de passar mensagens regulares a seus filhos, ou no mês reforça esse trabalho, ou mensagem do passado, jovens meninos que querem assimilar, que querem ouvir que as mensagens. O que é que Nhã está a falar sobre isso? Não que se está hoje, pode ser que pais que são muito fala com o filho. Tem na buta hoje a menino já está com 14 anos e já está grávida. E se pai está papiava com ele, mas falava com ele que acabava aquele caso lá. Concorda com esta opinião ou tem uma outra opinião, Mónica? Não, é assim, como eu disse, os pais têm essa dificuldade, mas tem tido algumas mudanças. Por exemplo, agora mesmo nos serviços de saúde existem espaços específicos para adolescentes jovens. Em vários centros de saúde aqui na cidade da Praia, por exemplo, tem serviços amigos dos adolescentes jovens. Agora, é importante sim reforçar a capacidade dos pais para poderem ter essa competência, habilidade para comunicar com as suas filhas, porque é um bocado complicado, não é? Porque muitas vezes, às vezes pensam, olha, vou falar com a minha filha de 13 e 14 anos sobre a questão da sexualidade, estou a incentivá-la a iniciar a vida sexual. Não. É uma ideia puramente errada, exato. Mas ainda eu penso nisso, olha, se eu vou abordar sobre a questão da sexualidade, estou a incentivá-la. Não, é o contrário, é alertá-la dos riscos que existem, não é? Então, é importante fazer essa abordagem. E, de fato, às vezes tem essa dificuldade. E também uma coisa que é importante é profissionais capacitados para atender as necessidades específicas dos adolescentes jovens. Aí já existem algumas estruturas, como eu me referi, mas é preciso intensificar. É preciso alargar em todos os cantos do país, porque assim aqui na praia tem, ou em algumas outras ilhas, mas é preciso alargar para os outros lugares, outros centros, esse serviço amigo dos adolescentes jovens, para que possam sentir-se à vontade em procurar os serviços. Também, muitas vezes, têm dificuldade em procurar os serviços, porque, pronto, somos um meio pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Se eu for aqui num centro de saúde, daqui a pouco os meus pais já têm esse conhecimento. É por isso também que estamos a diversificar os serviços nos centros, que não é só para consulta ou serviço de planeamento familiar, mas também orientações. Os alunos podem ir para a Verde Fama ou para os centros que têm serviços amigos adolescentes, para orientação, para fazer trabalhos escolares, para que as pessoas possam ver o centro não só como um centro onde vão procurar o planeamento familiar, mas também orientações e informações. Então,
muitas vezes isso intimida, inibe os adolescentes a procurar os serviços porque podem ser vistos e também como os pais não abordam esse assunto em casa, então isso dificulta muito a procura e a prevenção primária de tudo que estamos a falar aqui, como as doenças e uma gravidez na adolescência que tem todas as suas consequências para a vida, tanto da família, da sociedade e do próprio adolescente. Continuando ainda nesta linha da saúde sexual e reprodutiva, a doutora Gisele, Cabo Verde sempre foi considerado, mesmo desde os anos 80, como um bom exemplo em África em matéria de proteção materno-infantil e também de campanhas, trabalhos de saúde sexual e reprodutiva. Há informações. Por que temos cada vez mais jovens a iniciar muito cedo o ato sexual, a vida sexual e muitos casos de gravidez precoce? Bem, informações há muitas, né? Como já falou aqui, mas assim, o que, do meu ponto de vista, o que dificulta e que as informações cheguem de forma mais assertiva nos adolescentes, não só nos adolescentes, é que a sexualidade é rodeada de um tabu. Mas a sexualidade faz parte da vida. A sexualidade não é só o ato sexual onde vai colmatar com uma gravidez ou não. A sexualidade é desde a transformação do nosso corpo, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Porque há mulheres já adultas que têm dificuldade em abordar esse tema sobre a sexualidade. Realmente temos denotado o aumento a idade do início da vida sexual muito precoce e por isso há essa necessidade de sensibilizar os pais, os professores, os profissionais de saúde a estarem mais perto dos adolescentes, ter a empatia para fazer com que esses adolescentes se sintam acolhidos, porque ao se sentirem acolhidos podemos dar-lhes as informações e de forma adequada para que protejam não só de uma gravidez não desejada, de uma doença sexualmente transmissível e também diminuir ou minimizar os riscos de abuso, que às vezes temos meninas grávidas que são frutos de abuso. Infelizmente, que muitas vezes acontece dentro da própria casa, no seio dos próprios familiares. Sim. Isso é um problema bicudo. Esse é um problema muito bicudo. Por isso, temos que desmistificar isso sobre a sexualidade e falar disso de forma clara para podermos ter e para podermos diminuir, porque há necessidade de diminuir essa taxa de gravidez precoce, porque há um risco aumentado de complicações, porque as meninas adolescência é o quê? Pela OMS até os 20 anos não e completos, de 14 a 20 anos. Então, não tem uma estrutura física, não tem uma estrutura psicológica, não tem uma estabilidade financeira para ter uma criança, dar os cuidados necessários. Isso vai levar tanto um transtorno a nível social, a nível da vida dessa mãe, que é adolescente, que vai ter que ir parar de estudar e vai acarretar muitas outras situações. Vi a Mónica com vontade de dar uma pincelada sobre isso. Não, eu só queria complementar aqui que, de facto, há informação. Mas a informação por si só não promove a mudança de comportamento. É preciso trabalhar as competências pessoais, as habilidades, trabalhar a assertividade para dizer não quando tem que dizer não. E para isso é preciso ter também conhecimento aprofundado sobre os temas. Por exemplo, nós na Verdefam temos também uma estratégia importante que estamos a utilizar, que hoje em dia utiliza-se muito, é investir na educação pelos pares. Porque nós sabemos que os adolescentes conversam muito entre si, nas escolas ou nas comunidades. Então, é mais fácil ouvirem as informações dos colegas e acreditarem. Mas, para isso, é importante que esses pares
tenham informações importantes, informações sérias e credíveis para transmitir. Então, nesse sentido, e estamos a investir muito na formação dos jovens voluntários. Nós temos grupos de jovens voluntários no nosso seio, que também a Verdefam é uma associação de voluntários. Então, investimos na formação dos jovens para serem pares educadores, ou seja, os jovens recebem várias formações sobre diversos temas, que vai desde da saúde sexual e reprodutiva, as questões ligadas à violência baseada no género, o relacionamento, ou seja, um conjunto de temas tem essa capacitação para que eles mesmos possam transmitir essas informações importantes sobre a prevenção da doença, sobre a prevenção da gravidez, para que possam transmitir essas informações para os seus pares. Falou-se aqui do papel dos pais, dos professores. Acha que a matéria da saúde sexual e reprodutiva devia constar dos currículos, serem ensinados regularmente como outras matérias importantes, ou deve-se resumir somente a palestras que se faz com alguma regularidade ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, porque assim, palestra com alguma regularidade, como eu disse, informação por si só não promove mudança de comportamento. É preciso um trabalho contínuo. E eu acredito que a escola tem um papel importante nisso. E até, bom, eu acho que houve um pouco um retrocesso, porque antes havia no currículo escolar, se não estou em dúvida, foi retirado. E também, mesmo nas escolas, os temas são trabalhados de uma forma muito, muito superficial. Não sei se é por causa da carga horária, se não tem tempo suficiente, mas o ZIO, hoje acho que mudaram o nome, que o espaço que haviam nas escolas de orientação, teria um papel muito importante se de facto funcionassem. Porque ali, dentro da própria escola, e tem, bom, pelo menos tinham, em algumas ilhas eu sei que funciona, mas em outras não, um espaço que é um espaço para acolher, para orientar os adolescentes jovens, porque acredito, pronto, se calhar, como eu disse, por causa da carga horária, não tem muito tempo para abordar os temas de uma forma muito aprofundada. Acredito que sim, que a escola teria um papel muito importante nisso. Mas eu sei que há pouco tempo, porque eu também participei no lançamento do manual, que é do próprio Ministério da Educação, que é sobre a educação sexual integrada nas escolas. A Verdefam, há muitos anos, nós trabalhamos com essa temática, que é educação sexual integrada, que é um pacote que contém 7 componentes, como eu tinha dito, que vai desde as questões ligadas à saúde sexual reprodutiva, relacionamento, prazer, cidadania sexual e direitos, violência também baseada no género, mas também agora a escola já apropriou e até já tem um manual que fizeram uma formação, vão fazer formações a nível nacional para professores, para que possam também ter conhecimento para abordar essas temáticas nas escolas. Dona Araci, minha filha tem um par de gêmeos, 5 anos. Dia que filhas tinha hoje a primeira menstruação, qual é o comportamento dela? O que é que ela faz? Tá mostrando coisa que tem que estar fazendo, né? Eu usa penso e ainda começa a levar ao médico. Para a gente ouvir se está tudo direito, se começa direito, né? Doutora Gisele, são esses os procedimentos ou há que se fazer outros, há que se dar outros passos? Assim, e é importante, antes da menstruação, a mãe já através da Verdefam, ter as informações do que é que deve ver na menina e orientar. Porque o que é importante observar a evolução na puberdade, porque tem algumas doenças ou malformações que podemos identificar na adolescência, na puberdade, antes da primeira menstruação. Por exemplo, uma menina que tem 14 anos, não tem mama e não tem os pelos, chama atenção. Uma menina com 16 anos, que já tem mama, tem pelos, ainda não menstruou, chama atenção. Que não é normal, e vai depender também ter em conta foi a primeira menstruação da mãe, que vai nos orientar qual é o período e que poderia vir a menstruação, mas essa observação,
e orientar a mãe sobre isso, ela vai conseguir orientar também a adolescente, a menina que está na puberdade, quais são os possíveis sintomas que pode vir a apresentar antes da primeira menstruação, quais são as alterações no corpo. Tem que orientá-la também sobre a higiene, como é que deve fazer a sua higiene íntima e quando começar principalmente a menstruação, e falar com a menina que a primeira menstruação, ou seja, a menarca, é um processo fisiológico. Porque às vezes uma tem menstruação aos 10, a outra tem aos 13, aos 14 e ficam questionando, com 10 anos já estou menstruada. A doutora fala 10, tem havido casos de 8 anos. Porquê essa mudança de começar-se a ver tão cedo assim, doutora? Há casos que já consideramos que é precoce, que é a puberdade precoce, que às vezes há necessidade de fazer investigação. Por isso há essa necessidade de orientar as mães e de orientar também as meninas durante esse período. Se vem acompanhando com um pediatra, o pediatra tem conhecimento sobre isso, vai orientar de forma adequada. Se não estiver num pediatra, a mãe pode levar a menina à consulta do ginecologista para as devidas orientações, porque temos a puberdade precoce também, que não é normal, que tem que fazer investigações. Votos renovados de uma ótima noite. Estamos a apresentar o programa Grandes Debates, um programa transmitido em simultâneo na TCV, Televisão de Cabo Verde, e RCV, Rádio de Cabo Verde, os dois órgãos de serviço público da RTC, Rádio Televisão Cabo-Verdiana. O tema em debate aqui neste programa de hoje é a saúde da mulher. Temos como convidada a doutora Gisele, temos também a dona Araci, que está aqui a fazer o papel de mãe, e temos a Mónica, que é diretora do Serviço de Saúde da Verde Fame. Temos, como sempre, aqui na nossa plateia, os nossos estudantes estão caladinhos, mas vão ter já espaço e tempo de antena para também trazerem as suas opiniões, as suas sugestões válidas que têm enriquecido este programa desde o seu início. Já aí vamos aos nossos estudantes, futuros médicos que estão em formação, portanto, para vir dar o seu contributo também na área da saúde em Cabo Verde. Doutora Gisele, vamos agora saber quais são os problemas ginecológicos mais comuns. As pessoas, a esta altura, quererão saber. Sim. As principais causas que a mulher procura atendimento médico são as infecções vaginais. Temos também as alterações na menstruação e também a dor pélvica, que é a dor no baixo ventre, que às vezes pode estar associado a alguma infecção, pode estar associado a dor durante o período menstrual e às vezes outras patologias como a endometriose, a miomatose e a adenomiose. Essas, geralmente, são as principais causas de procura de atendimento. Ou também vão à consulta, vão a uma avaliação ginecológica porque estão grávidas. Então, geralmente são essas as principais motivos. Qualquer corrimento deve ser motivo de preocupação ou nem por isso? Assim, se for um corrimento, porque há os corrimentos fisiológicos que geralmente são transparentes, pode ter branco, mas se não tiver cheiro, não tiver sintomas associados como coceira, ardência, geralmente não há essa necessidade de procurar um atendimento de urgência. Mas se a mulher apresentar um corrimento amarelado, um corrimento esverdeado, um corrimento acinzentado, ou com mau cheiro, ou com algum sintoma de ardor, de coceira, deve procurar logo um atendimento. E outra situação também que é importante, quando a mulher, durante o ato sexual, tiver sangramento, que chamamos a coitorragia ou sinusorragia, é um sinal de alerta que a mulher deve ir à consulta, porque nos chama a atenção em relação à lesão no colo de útero. Às vezes também, se a mulher tem uma secreção sanguinolenta, como se diz assim, como lavado de água de carne, também é um sinal de alerta para pensarmos em alguma lesão do colo de útero. Nas ilhas onde não temos médicos ginecologistas, o clínico geral dá vazão a estes problemas? São capacitados nesse sentido. Durante a formação de medicina, nós passamos em todas as áreas e passamos na ginecologia
Então, são capacitados para fazer a avaliação física e também fazer o tratamento nesses casos. Se for algum caso que já requer uma avaliação especializada, geralmente eles fazem a teleconsulta. Se houver necessidade de transferir, eles transferem para o lugar onde tem o especialista. Nos outros programas falamos de telemedicina, porque o país é formado por ilhas, ainda temos dificuldades de alguns recursos, sobretudo de especialistas. No que tange a esta área de ginecologia e obstetrícia, também utiliza-se muito a telemedicina? Utiliza-se muito mesmo, muito mesmo. Porque, assim, principalmente nas ilhas, um dos calcanhares daqueles é a gravidez. São as gravidezes, porque a gravidez é um processo fisiológico, mas às vezes está associada a situações de riscos que evolui de forma desfavorável, em pouco tempo, que às vezes há uma necessidade de evacuação e, se não houver transporte, pode ter desfechos. Mónica, do vosso trabalho, passam também mensagem às mulheres quando procuram os vossos serviços, no sentido, como há bocadinho aqui disse, porque não é um papel que é apenas reservado às mulheres, mas também aos homens, que têm papel importante, porque se nota que aqui no país, habitualmente, um homem não acompanha uma mulher a uma consulta de ginecologia. Vocês passam essa mensagem para se mudar essa mentalidade? Sim, passamos. De facto, isso é um grande desafio que temos em Cabo Verde. É o fraco engajamento dos homens nas questões ligadas à saúde, e não só a saúde sexual e reprodutiva, mas a saúde de uma forma geral. Sim, de uma forma geral. De facto, os nossos serviços são mais procurados pelas mulheres. Os homens, hoje em dia, há alguma presença muito tímida, mas já há alguma presença, apesar de ser tímida, mas já há sinais. Alguns homens acompanham, mas não está de longe do desejado. E os serviços são mais procurados pelas mulheres. Os homens dificilmente procuram os serviços, principalmente o serviço da saúde sexual e reprodutiva, porque se calhar acham que não é porque as portas da Verde Famos estão fechadas aos homens, não é por isso? Não, porque nós temos serviços também para os homens. Temos especialista, por exemplo, temos um urologista, temos clínico geral também, que faz consultas para tratamento das ISTs e outras patologias. Temos o teste. Os homens procuram para o teste rápido do VIH, procuram sim, mas para a consulta ainda procuram de uma forma muito tímida. Doutora Gisele, quando recebe uma paciente no seu consultório, passa-lhe essa mensagem para a próxima consulta ser acompanhada pelo seu parceiro? Eu sempre lhes digo, a sala tem 2 cadeiras, uma para si e outra para o seu parceiro. Entremos agora na questão dos anticonceptivos. Ainda no nosso seio há alguns problemas de tabus. Falando dos homens, há homens que não aceitam que as suas mulheres façam o planeamento familiar. Quer falar algo sobre isso, doutora? Sim, realmente há essa questão, porque no meu dia a dia eu já vivenciei situações assim em que a mulher deixa o caderno no centro de saúde, onde toma o contraceptivo. Às vezes é o injetável ou a pílula está num outro lugar, longe da vista do parceiro. Mas, assim, a mulher tem um direito sobre si de decidir quantos filhos que ela pretende ter. Mas é importante informar, como já tinha mencionado, porque não é só distribuir o método contraceptivo. Há uma necessidade de orientar quais são os riscos do uso de cada método contraceptivo, qual é o benefício, que às vezes há métodos que, se não explicarmos à mulher quais são os possíveis efeitos
que podem decorrer no transcurso do uso de alguns métodos contraceptivos, elas podem achar que é algo anormal e nesse sentido, às vezes, descontinuam o uso dos métodos contraceptivos. Há uma grande importância também em definir os critérios de elegibilidade, que é definido pela OMS, e cada mulher tem um método contraceptivo que é indicado para ela. Porque para mim, posso tomar uma pílula, ela já não pode tomar a mesma pílula, nem ela. Por isso há necessidade de antes de prescrevermos os contraceptivos... Então está a nos dizer dos prós e contras? Sim. Porque temos que avaliar os critérios de elegibilidade. Por exemplo, uma mulher hipertensa, uma mulher que tem história de cancro de mama. Por isso, temos que fazer uma anamnese, um interrogatório breve, logo no início, na primeira consulta, para podermos orientar a mulher qual é o método que se adequa à sua situação. Mostramos as opções que temos. De acordo às opções, ela escolhe o que prefere, mas do que ela escolher, vamos ver se é o adequado para ela ou não, se tiver algum critério que contraindique o uso desse anticoncepcional. Dona Araci, algum vez marido dinha proíbe de fazer prevenção de uso método contraceptivo? Não, nunca. Por acaso, nunca tenho marido namorado que tive Matiushi. E se Flavinha apanha que prevido, qual é o comportamento? Qual era a posição de Nha? Nha está ouvindo ou Nha que está ouvido? Não, então ouvi minha cabeça, né? Da previne, pô, eu não sabe, mas risco que você corre em mim. Ainda bem fica com o filho e ele é assim de rancol. Na tudo que as coisas que está fazendo para cuidar de menino, normalmente é o homem na rua que está. Mas ele dentro de casa, tem que estar pensando 2 vezes se tem aquele filho ou não. Já prefere o topa para usa métodos. E para que as mulheres que ainda te dá ouvido aquelas ideias ali que é positivo de certos homens, porque se a doutora falou, cada mulher deve saber quanto filho que tem que ter, é uma coisa que tem que ser tratada entre homem e mulher, mas a mulher também tem uma palavra principal. Para que as mulheres que ainda te dão homem ouvido, pensa que usa método contraceptivo, coisa que é querer falar nesse momento ali? Então faz pensar nesse primeiro. E tem suas opiniões. Não para deixar o homem tá mandando esta opinião, pensa fica quieto. Esse tem que tá mostra também. Mas esse mesmo pode mandar nesse, não para o homem mandar nesse. Mônica também quer dizer algo sobre isso, não é? Não, é sim, porque a decisão de ter filhos, de facto, deve ser do casal. Deve ser do casal. Mas também é importante saber que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo. Ela tem autonomia, ela tem os seus direitos. E deve conhecer bem o seu corpo. Eu tenho direitos, tenho que conhecer o meu corpo, tenho autonomia sobre o meu corpo. Eu é que decido se quero tomar o método contraceptivo ou se não. Não é o parceiro que vai me ditar, vai me obrigar a tomar ou não um método contraceptivo, porque eu tenho autonomia sobre o meu corpo. Eu tenho o direito de escolha. Doutora Gisele, todos os métodos contraceptivos são abortivos porque há muita informação, há também posicionamentos diferentes quanto à utilização de métodos contraceptivos. Há gente que considera que todos são abortivos, são nocivos e que a própria OMS sabe disso. Qual é a sua opinião? Bem, cada método contraceptivo tem o seu mecanismo de ação. Temos, por exemplo, a pílula, e o que é que vai fazer? A pílula é que tem os hormônios, que é estrogênio e progesterona. Ele é que vai fazer o papel que o ovário devia estar a fazer. Então, quando estamos a utilizar a pílula combinada, e a mulher não vai ovular. Se ela não ovula, não libera o ócito, então não tem como ocorrer a fecundação para ocorrer e para dizermos que vai ocorrer um aborto. Por exemplo, temos o DIU, que é um dispositivo intrauterino
porque ele faz um efeito inflamatório e também faz com que o muco fique mais espesso, então dificulta que o espermatozoide possa subir e chegar até o óvulo para ocorrer a fecundação. Mas também é importante salientar que os métodos contraceptivos têm taxas de falha. Porque, por exemplo, as pílulas, que é dependente da pessoa que utiliza, se esquecer um dia, se não tomar no horário, ou então se tomar e tiver quadros gastrointestinais como vômito e diarreia, esse vai perder o seu efeito. Então, às vezes, a taxa de falha com alguns métodos contraceptivos pode ser muito elevado. E o DIU também tem a sua taxa de falha. Nesse momento, se considera o método contraceptivo mais eficaz, com menos taxa de falha, é o implante hormonal. Como é que uma mulher com períodos de menstruação irregulares se combina com o uso dos métodos contraceptivos, doutora Gisele? Assim, se a mulher que tem ciclos irregulares, quando ela vai fazer uso de métodos contraceptivos hormonais, o que é que vai fazer? É praticamente, entre aspas, o ovário dela vai ficar em repouso, ou seja, já o ciclo menstrual dela, o eixo hipotálamo hipófise gonadal que controla o ciclo menstrual, vai estar bloqueado pelo contraceptivo hormonal e ela vai sangrar por deprivação devido ao uso dessas hormonas do método contraceptivo. Ou seja, o eixo vai estar bloqueado. Doutora, o hábito da palpação dos seios, uma mulher ao se banhar, é importante? Pode ajudar de que maneira na prevenção do câncer do cancro da mama? É importante fazer o autoexame. O ideal é depois da menstruação, porque sabemos que a mulher, a mulher foi confeccionada para dar à luz. Então, todos os meses, a mulher prepara para dar à luz, como o útero aumenta de tamanho, os seios também aumentam de tamanho, porque e as células mamárias duplicam em número e em quantidade, então, por isso que sentem dores no período pré-menstrual. Então, por isso não é ideal fazer a palpação durante esse período, é ideal após a menstruação, em mais ou menos 10 a 15 dias, fazer o autoexame. O ideal que seja durante o banho, com sabão, para que possa deslizar. É uma forma da mulher conhecer o seu seio, as suas mamas, e ao conhecer as suas mamas, ela é a primeira a identificar alguma alteração que possa chamar a atenção para que ela procure atendimento médico. Serviço Público da Rádio Televisão, estamos no programa Grandes Debates. O tema hoje em discussão é a saúde da mulher. Vamos virar a bola para o campo dos nossos futuros doutores e doutoras, os estudantes de medicina da Universidade de Cabo Verde, que habitualmente estão connosco aqui na plateia. O espaço, o tempo de antena é vosso, as preocupações que querem aqui colocar as nossas três convidadas. Primeiramente, se identificar e colocar as questões. Tenha vontade. Boa noite. Eu sou o Hernani Rocha, sou estudante de Medicina do terceiro ano. Primeiramente, queria agradecer às doutoras aqui presentes e queria perguntar uma coisa. Como nós sabemos, mesmo com um bom acompanhamento, tanto pelo lado dos ginecologistas e do pessoal que trabalha na Verdefam, a informação não está a ser usada corretamente por parte dos nossos jovens, principalmente. O que é que acham que pode ser usado para reverter este quadro? Mónica? Bom, uma das estratégias que seria muito interessante é o uso do TIC, porque nós temos que adaptar as mudanças e ir aonde os jovens estão. E nós sabemos que hoje em dia os jovens estão nas redes sociais. Então é importante utilizar esse canal para transmitir informações, para formações, para interação entre os jovens. Porque, como eu disse, informação por si só não promove mudança de comportamento.
é preciso trabalhar as competências pessoais dos adolescentes jovens, é preciso alargar as redes de comunicação, é preciso diversificar os canais para transmitir as informações, para trabalhar com os jovens. Como eu disse, hoje em dia os jovens estão nas redes sociais, então seria um canal muito bom para fazer esse trabalho de promoção de saúde e mudanças de comportamento. Agora a senhora disse que a Verde Fama ainda não está nas Ilhas do Maio, São Nicolau e Brava. O que é que vocês têm feito para ajudar a população destas ilhas para ter acesso à informação? Verde Fama normalmente, todo ano fazemos encontros nacionais e a cada ano fazemos em ilhas diferentes. E nessas ilhas, e toda vez que fazemos essas informações, apesar de não termos os centros nessas ilhas, mas os jovens são convidados para participarem nesses encontros nacionais que ocorrem normalmente há 5 dias, onde são debatidos vários temas, para que possam ter aquele gostinho dos temas que são tratados e também para serem portadores dessas informações quando chegarem às suas ilhas. Mas é um desafio que temos. Nós temos a pretensão de alargar serviços para essas ilhas, porque, de facto, percebemos que tem muita necessidade. Então, é um desafio, pronto, estamos a tentar para ver se conseguimos abarcar essas ilhas. Mas também o Ministério da Saúde, que é o chapéu nessas prevenção, tem abrido alguns centros de atendimento específico, os serviços amigáveis dos jovens nessas ilhas também. Porque a Verde Fama trabalha para complementar as respostas do setor público. Parece que a doutora Gisele quer dar a chega sobre essa questão. Não, eu estava à espera para ver se ela não ia falar sobre o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem essa responsabilidade e tem o Serviço de Saúde Reprodutiva e do Adolescente e que tem todos os centros de saúde do país. Vamos ainda continuar com outras questões da plateia. Boa noite, eu sou Celestina Cunha, sou do primeiro ano do curso também e tinha 2 pontos a falar. O primeiro era sobre os métodos que utilizam agora para levar a informação. Já falamos de adultos que são formados para formar adolescentes e adolescentes que são formados para passar informação a adolescentes. E penso que isto devia ser feito de outra forma. Adolescentes formados para formar adultas. Porque vemos que muitas mulheres, assim como tudo que no mundo, o que diz respeito à sexualidade também avança. E muitas mulheres ficam atrás, porque não têm essas novidades em mãos que podiam ser facilmente levadas por filhas, sobrinhas, primas e amigas mais jovens que recebem esta informação na escola, veem na internet e acabam a saber disso. Comentários, doutora? Antes, o outro ponto seria uma pergunta para a doutora mesmo, que é, a doutora falou, qual é o papel do contraceptivo? A inibição da ovulação. E a pergunta é, qual é o risco desta inibição por um período bastante prolongado? E estás preocupada com a fertilidade, não é? Os métodos contraceptivos não influem na fertilidade. Por exemplo, se for um método que não é de longa duração, por exemplo, o anticoncepcional combinado, se deixamos, por isso está o risco de engravidar quando esquecemos de tomar uma pílula. Então, quando paramos o uso contraceptivo, já no mês seguinte já podemos engravidar, porque já o nosso eixo hipotálamo hipófise gonadal, que controla o nosso ciclo menstrual, já começa a funcionar de forma adequada se já funcionava antes. E os de longa duração, como o injetável, geralmente há pessoas que, ao pararem esse período de 3 meses, já no 4º mês já regressa e já ovulam de forma normal, mas há outros que 3 até 6 meses que damos para que possa ovular, mas não interfere na fertilidade.
Se ela tem dificuldade em engravidar, já tinha isso de antemão. Os adolescentes são utilizados como veículo para levar informação lá para casa. Pelo menos eu gosto da promoção e eu gosto da promoção da saúde. Então, sempre quando, às vezes, eu vou dar palestra em alguns lugares, eu sempre digo aos mais novos para levarem a informação lá em casa. Mas é importante também falar com os pais, os tios ou tias, porque se não desmistificarmos isso, abrir a mente dos adultos, é difícil esse adolescente chegar para conversar sobre esse assunto. Porque quando vamos... por exemplo, que tinham dito aqui, ao falarmos da sexualidade é que já estamos a despertar esse bichinho, mas não é. Não é isso o objetivo. O objetivo de falar sobre a sexualidade, sobre os métodos contraceptivos, sobre o planeamento familiar é a promoção e a prevenção para estar consciente dos riscos, do que tem em mão, o que pode fazer para que tome uma decisão o mais assertiva possível. Então, temos que trabalhar nas duas vertentes, nas duas. Mónica, quer acrescentar algo? Não, pronto, posso complementar um pouco, porque assim, essa estratégia de pares educadores, adultos, adolescentes, tem dado resultados bastante positivos. Porque assim, é um pouco complicado, porque os pais estão num determinado nível e o filho não. Porque há pais, por exemplo, que não frequentaram muitas escolas e os filhos, sim, vão abordar essa questão por até gerar conflito, porque senão estamos a inverter o papel. É importante, sim, que em paralelo, não é? Os pais terem essas informações para que esse diálogo possa fluir sem nenhum conflito em casa. Tem só um exemplo, por exemplo, estávamos a falar sobre a questão da menstruação. Há vários relatos de adolescentes que que têm marcos traumáticos de como viveram a sua primeira menstruação. Tudo isso por quê? Porque os pais acham, por exemplo, alguns acham que, por exemplo, se uma menina menstruar com 10 anos, a culpa é dela. Entendeu? Mas isso é por quê? Porque é por falta de conhecimento, porque é um fenômeno natural. Então, é preciso, sim, que continuemos a investir na educação pelos pares, adolescentes e adultos também. É importante ter essas informações para que o diálogo possa fluir de uma forma natural e surtir o efeito que nós queremos. Caminhamos a passos largos para o término deste programa. Ainda continuamos com os estudantes de medicina e na plateia. Outras questões? Boa noite. Eu sou Mayra de Brito, sou estudante de medicina de 2º ano e eu tenho uma pergunta para a doutora Gisele. E a minha pergunta é a seguinte. A senhora, como especialista, qual é a perspectiva da senhora sobre a evolução da saúde da mulher cabo-verdiana ao longo dos anos? E o que é que a senhora acha que pode ser feito para que essa evolução seja feita da melhor forma possível? A evolução da saúde Sim. em relação à mulher. Assim, houve grandes ganhos nesse... Eu sou do Ministério da Saúde desde os 24 anos, então vou fazer 19 anos em breve, trabalhando para o Ministério da Saúde e pela saúde em Cabo Verde. Então, houve grandes ganhos feitos na saúde em relação à mulher, por isso houve diminuição da taxa de mortalidade materna e já se implementou a vacina da HPV. Já temos a diminuição da taxa de mortalidade das mulheres com cancro de colo de útero, que é um dos cancros que mais se evacua para o exterior. A incidência vem aumentando porque estamos fazendo mais diagnóstico, mas já fazemos diagnóstico em estadio mais precoce, que podemos oferecer um tratamento menos invasivo, menos... mutilante, entre aspas. Assim, seria o ideal se conseguíssemos implementar um programa de rastreio de cancro de colo de útero, onde
todas as mulheres a nível nacional possam fazer uma citologia e o programa de cancro de mama também tem tido muitos ganhos nesse sentido, mas seria o ideal também todas as mulheres em Cabo Verde que possam ter acesso a uma mamografia, pelo menos na faixa etária que lhe toca e também as vezes que lhe toca. Por exemplo, numa mulher que fizer uma mamografia que deu um BIRADS 1, BIRADS 2, aqui fazemos de 2 em 2 anos, mas uma mulher que tem um fator de risco, fazemos anualmente, mas nem todas as mulheres têm acesso à mamografia. Mas se conseguíssemos isso, seria uma mais-valia para a saúde da mulher. Falando do colo do útero, quais sintomas de quem tem problemas no útero, doutora Gisele? No útero ou do colo de útero? No útero. No útero. Assim, porque patologias do colo de útero estão associadas à infecção da HPV, que pode ser o cancro de colo de útero, que quando tem sintomas é que já está num estadio muito avançado. Em relação ao corpo uterino, podemos ter miomas, que é muito frequente aqui em Cabo Verde. Temos também adenomiose. Temos também a endometriose, que é uma doença benigna, mas com comportamento maligno, porque tira a qualidade de vida. Não é muito... Hoje em dia é que se fala mais sobre, porque a mulher que vai à consulta... Porque temos a tendência de normalizar a dor no período menstrual. Às vezes a menina tem uma cólica menstrual e achamos que é normal, mas temos sempre que pensar se a cólica menstrual lhe impossibilita de ir à escola, está associada a vômito, a diarreia, outros sintomas, temos que pensar na endometriose, porque se não pensamos, não chegamos lá. E essa endometriose vai tirar a qualidade de vida, vai afetar a sua fertilidade e é uma doença benigna, mas com um comportamento maligno. Vamos de novo à plateia. Mais questões daí? Boa noite, sou o Miguel Santos, sou estudante do segundo ano do curso de Medicina e a minha questão vai em encontro com aquilo que a doutora Gisele disse anteriormente, que nos casos de alerta e nas características da puberdade, como, por exemplo, o exemplo que a senhora indicou aí, por exemplo, de uma adolescente de 16 anos que ainda não teve a primeira menstruação. E queria perguntar se a senhora já teve contato com algum caso deste e quais são as causas mais prováveis para isto. Temos sim. E tem algumas malformações. Temos o síndrome de Rokitansky-Christenhuiser, que vocês já estudaram, né? Ou ainda não? Que são as malformações. É uma malformação uterina, onde é que podemos ter o corpo do útero, mas não comunica com a vagina. Então, não tem como, porque sabemos que a menstruação se forma na cavidade endometrial e se exterioriza através do canal vaginal. Às vezes tem malformações, por exemplo, o ímã imperforado, que o ímã está totalmente fechado, mas só que nesses casos essa adolescente queixa de dores no período menstrual, queixa de muita dor, mesmo que não ocorra a saída da menstruação. E é um diagnóstico bem fácil, é só fazer o exame ginecológico, vemos que o introito vaginal está completamente fechado, às vezes vemos um abaulamento, violáceo, e vemos que tem o acúmulo de sangue menstrual que está produzindo. Às vezes também temos um septo transverso na vagina, e geralmente são essas malformações. Assim, quando pensamos em alterações no ciclo menstrual, o que é que temos que pensar? No eixo hipotálamo-hipófise gonadal. E depois temos os canaliculares, que é onde é que sai através do colo de útero e da vagina. Então, se não está ocorrendo a menstruação, temos que ver onde é que está o problema. São quatro compartimentos que dizemos quando estamos a estudar a medicina. Não sei se vocês já passaram pela ginecologia.
Então, o primeiro vemos no quarto, que é a nível da vagina, do canal vaginal. Depois temos que avaliar os ovários através dos exames hormonais, não é? Vemos a hipófise e também o hipotálamo. Então, temos que ver todos estes 4 compartimentos que justifiquem essa falta da menstruação, da menarca. E as meninas que não têm caracteres secundários, isso mostra que não têm os hormônios estrogênio que levam à produção, à formação das mamas, não é? Estamos já a caminhar para a ponta final do programa. Temos ainda mais 10 minutos aí para a plateia. Mais questões? Sim, eu tenho uma questão que vai para a Dona Araci. Ela, como mulher, qual é a experiência que a senhora tem tido em relação aos serviços de saúde? A senhora acha que o atendimento, os serviços prestados são satisfatórios? A senhora fica satisfeita? Ou a senhora acha que podia haver algo que podia ser melhorado? E se sim, o que a senhora sugere que seja melhorado em relação a isso? A minha interno atendimento na caso de saúde, na centro de saúde, Verde Fan, nunca tem nada de falar. Sempre que bem está ser super atendido. E centro de saúde também, esta dá boa atenção, da marca consulta, esta chama no momento. Então, chama, para mim está ótimo. Pode ter outro alguém que tenha reclamação, mas para mim está direito, nunca tem nada de falar disso. Boa noite, meu nome é Welmer, também sou estudante, e a minha preocupação vai de encontro com o cancro do colo do útero, a nível da prevenção primária, que apesar de já estar a ser implementada, eu queria perguntar à doutora como é que é o processo da vacina, se está enquadrado no quadro nacional ou é uma vacina mais particularizada, que deve ser tomada de forma isolada, algo assim? Assim, e a vacina já está no plano de vacinação nacional. Em Cabo Verde, nesse momento, temos a bivalente. Inicialmente, não é uma campanha, é mesmo a vacina já está no plano, já faz parte do calendário. Então, todas as meninas podem ir ao centro de saúde para tomar a vacina. Antes, inicialmente, era das meninas de 10 anos, agora já alargaram a idade. Acho que até os 14 anos, por enquanto. Só que a única questão é que no momento de darem a vacina tem que ter 2 meninas presentes, porque toda vez que abrir uma ampola são 2 doses. Então não dá para fazer uma e desperdiçar o outro. Uma última pergunta da plateia para podermos fechar daí e fazer o remate final do programa. Mais alguma questão da plateia? Boa noite, meu nome é Rania Espírito Santo, sou do primeiro ano de Medicina. A minha preocupação é que está-se a falar bastante sobre a menarca, sobre a menstruação, mas também tem uma fase que é um pouco turbulenta da mulher, que é a menopausa. Então eu queria saber algumas conselhos ou medidas que pode-se tomar antes da menopausa, que é para a mulher começar a se adaptar, entre aspas, a essa nova realidade, que muitas das vezes as mulheres não sabem como vão conviver com isso, porque normalmente não tem um sintoma entre isso de todas as mulheres iguais, cada um tem a sua particularidade, mas podemos entrar em algum conceito que consegue se passar de forma mais tranquila. Doutora? Por isso eu digo sempre, a mulher é um ser enigmático. Todas passam pelas mesmas fases, mas cada um vivencia de forma diferente. Então, para a menopausa, o que é que temos que fazer? Trabalhar, como sempre, na prevenção. A partir dos 35, 40 anos, temos que começar a cuidar do nosso estilo de vida. O ideal seria antes. Prática de exercício físico, uma alimentação saudável, dormir bem e também estar com quem gostamos, estar com as pessoas que gostamos.
porque é o momento de liberar a ocitocina, a adrenalina, momento de felicidade. Porque temos que preparar antes, não é quando já estamos a entrar. Porque a menopausa, o que é a menopausa? É a falta de menstruação durante 1 ano, 12 meses sem menstruação, ou seja, é um diagnóstico retrospectivo. Mas o período mais turbulento é o climatério, que começa geralmente 7 a 5 anos antes de dizermos que a mulher já está na menopausa. Geralmente começa com quê? Irregularidade menstrual, começa com fogacho, secura vaginal, insônia. Há um leque enorme de sintomas que a mulher pode referir. Às vezes que não damos a importância, achamos que não faz parte do climatério. Faz, às vezes, prurido corporal de forma inesperada, no couro cabeludo, sem nenhuma justificativa, pode estar associada à diminuição dos nossos hormônios. Então, temos que começar a trabalhar antes, preparar e cuidar de nós mesmos. E o nosso estilo de vida é fundamental, porque sabemos que quando entramos na menopausa, quando já não temos o estrogênio, o que é que aumenta? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, hipercolesterolemia, não é? Risco de AVC, porque quando a mulher tem estrogênio, tem menos risco do que os homens. Quando entramos na menopausa, o nosso risco duplica em relação aos homens. Doutora Gisele, a menopausa é sinónimo da perda do desejo sexual? Assim, sim e não. Há pessoas que perdem o desejo sexual, mas outras não. E o que acontece... E aquelas que perdem, como é que contornar a situação? Por isso temos que estar com as pessoas que gostamos. Porque devido à falta do estrogênio, ocorre a secura vaginal. Quando tem a secura vaginal, durante o ato sexual da penetração, a mulher sente dor. E ao sentir dor, já o próximo ato, já ela está com receio. Imagina, ter relação sexual tem que ser prazeroso para o homem e para a mulher, mas para a mulher está sendo um sofrimento. Então, sempre, se a mulher não tem nenhuma contraindicação, há indicação para reposição hormonal, para melhorar essas sintomatologias. Mas se tiver contraindicação ou a mulher não quer fazer reposição hormonal, pode lançar mão de lubrificantes para minimizar esses sintomas. Mas muitas têm perda da libido. Rapidamente, quero falar um pouco da fertilidade? A fertilidade é um leque. Então, geralmente, o que acontece? A mulher nasce com a sua reserva ovariana, tem os seus ovos lá dentro do armazém. Então, todos os meses que menstruamos, vamos perdendo óvulos, vamos perdendo. A cada menstruação, perdemos vários óvulos. Então, por isso nós temos um relógio biológico para ter o período para podermos definir quando é que vamos engravidar. Geralmente, a partir dos 35 anos, a nossa reserva ovariana tem tendência, vai diminuindo, vai decaindo mais e também os nossos ovários vão envelhecendo, por isso está muito associado à infertilidade com o avançar da idade. Mónica, diretora do Programa de Saúde da Verde Fame, que outros desafios da vossa instituição? Bom, além de alargar os serviços para os outros cantos do país, um outro grande desafio que nós temos é levar os homens aos nossos serviços, porque estamos aqui a falar da saúde da mulher e a saúde da mulher também está muito relacionada à saúde do homem, porque, como já vimos aqui durante o programa, existem várias doenças que são de transmissão por via sexual sem proteção. Então, um grande desafio que nós temos é engajar mais os homens, a sensibilizar mais os homens para procurarem os serviços de saúde sexual e reprodutiva. Tem mais algum remate final ou já se dá por satisfeita aqui neste programa? Sim, estou satisfeita. O tema aqui foi muito interessante, nem percebi o tempo a passar aqui. Eu só queria deixar uma mensagem para as mulheres que estão lá em casa ou que estão a nos ouvir na rádio, a importância do autocuidado.
Falamos aqui muito da questão da saúde física, mas é importante também a saúde mental, o autocuidado, fazer aquilo que gostam, tirar um pouco esse peso, a sobrecarga que a mulher tem, principalmente a mulher cabo-verdiana, com a dupla jornada, porque houve avanços, a mulher agora... nós estamos no mercado de trabalho, mas também somos mães, somos dona de casa, então temos um sobrecarga e é preciso alertar sobre a sobrecarga, a gestão do estresse, ou seja, um autocuidado para que possa ter uma vida mais tranquila e mais saudável, fisicamente e mentalmente. Dona Araci, mensagem final nesse programa? Minha mensagem para toda mulher cabo-verdiana, para não continuar e que ainda que o topa para fazer opção para eles mesmo, para busca aí eles mesmo para busca suas opinião e também para não busca sempre consultar o médico para não vá fazer nosso tratamento, para não job se está tudo direito com nós. Remate final da doutora Gisele. Bem, espero que todas as mulheres cabo-verdianas tenham ficado esclarecidas com muitas coisas e peço que todas as mulheres tenham sororidade entre si, se ajudem entre si e os homens também que estejam ao lado das suas mulheres, porque a vida passa muito rápido. Às vezes não aproveitamos os instantes e esses instantes são importantes para liberarmos a ocitocina, que é para estarmos felizes, para termos saúde mental, saúde física e saúde social. Doutora Gisele Modesto, ginecologista obstetra, a RTC Rádio e Televisão Cabo-Verdiana agradece a sua amabilidade, a sua presença aqui no programa. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. A Dona Araci Borges, aqui representando as mães, a RTC também te agradece a presença de Inhã. Obrigado pela oportunidade. Dona Mónica Lopes, diretora do Serviço de Saúde da Verde Fama, a Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, lhe agradece pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez pelo convite. Estudantes de Medicina da Universidade de Cabo Verde, a RTC agradece uma vez mais a vossa presença aqui sempre para também dar contributo e o enriquecimento deste programa. Para si, caro e cara telespectador da TCV, caro e cara ouvinte da Rádio de Cabo Verde, foi com muito gosto que fizemos mais este programa. Em nome de toda a equipa, recebo uns votos de uma boa noite. Nós voltamos numa próxima oportunidade.